Fala, meu amigo, tudo bem? Quem fala é Thiago Cardoso, como é que tá? Tudo jóia? Legal, vamos lá. A gente vai falar a respeito de um tema que tem sido notícia aí no decorrer dos últimos dias, na verdade no decorrer dos últimos meses, você já deve estar cheio de conhecimento a respeito do tema. A gente vai falar de Covid-19, coronavírus, né? Só que aqui a intenção não é dar notícias ruins, e sim notícias boas. E a respeito de um gráfico que saiu recentemente aí na última semana que eu quero tratar contigo. Vamos lá! Como é que funciona esse gráfico que eu vou te tratar? Foi feito um experimento recentemente aí no mês de março, começou no início de março e durou até mais ou menos aí o final da primeira quinzena, com alguns franceses, um grupo de aproximadamente 30 pessoas, em relação ao desempenho deles com um tratamento utilizando um negócio chamado hidrocloroquina. Você deve ter ouvido falar isso aí na última apresentação do Donald Trump, quando ele fez a pronunciação dele, tá? Como é que funciona isso daí? Eles pegaram esse grupo de 30 pessoas e dentro dessas 30 pessoas eles foram dividiram em 3 grupos, tá? Essas pessoas tinham entre 10 e 60 anos e portavam o Covid-19 como vírus. Como é que foi feito esse experimento? Eles separaram em 3 grupos, onde o primeiro grupo ele teve aí um tratamento similar àquilo que tem sido realizado em outras partes do mundo, nada diferente, tá? Apenas um controle da doença. Outro grupo teve a adição de hidrocloroquina para ter algum tipo de resultado diferente daquilo, apenas como teste. E um outro grupo foi utilizado, além da hidrocloroquina, um negócio chamado azitromicina, tá? Só quero deixar claro contigo que a minha especialização é em engenharia mecânica, eu sou especialista na parte de Lean Six Sigma, utilização de resultados, mas conheço razoavelmente da parte de estatística e é sobre isso que eu quero falar contigo. Para poder ter um pouco mais de embasamento e não ficar só na estatística, eu convidei alguns amigos meus para alguma conversa, tá? Onde alguns deles eram médicos e outros farmacêuticos, onde a gente tratou a respeito desses resultados que foram obtidos e também do número de amostras aí em relação ao resultado, tá? Então, o que eu vou te passar aqui tem uma certa confiabilidade, porém é importante você ter claro que não é para você sair correndo e comprar qualquer tipo de medicamento antes da gente ter uma constatação dada por Anvisa ou qualquer órgão federal. Tudo bem? Então, nada aqui é garantido. Apenas um estudo que trouxe um fio de esperança, dizendo que pode ser que a gente esteja perto de uma possível cura ou um tratamento mais acelerado desse tipo de doença. Tudo bem? Para você entender um pouco melhor como funciona isso, eu vou te dar um exemplo aqui. Como é que funciona? Imagina aí que você tem uma certa representatividade de pessoas, tá? E a gente está falando aí de alturas. A gente está pegando aqui uma amostra de 30 pessoas e a gente tem a altura de cada um, ok? Então a gente quer saber se essas alturas tendem a acontecer mais em um determinado tamanho e se distribui de uma forma simétrica em relação à sua média. Então a gente está falando de pessoas que têm 1,70m, 1,70m, 1,75m, 1,72m, e isso vai se distribuindo, tá? Onde você vai ter pessoas que vai ter uma quantidade muito menor de pessoas com um tamanho de 1,50m e pessoas com um número muito menor que tenham 2 metros. A grande maioria vai acontecer mais em um determinado ponto e se distribui de uma forma simétrica em relação àquele dado. Ok. O que isso significa? Que quando isso acontece, é que os dados são normais. Então a gente está falando que tende a acontecer mais em um determinado ponto e se distribui de forma simétrica em relação àquele ponto. Ok, eu vou te mostrar agora como é que foi feito esse experimento e quais foram os resultados dele. Vamos lá, dá uma olhada no gráfico aí. Olhando o nosso gráfico, você vai entender o seguinte, ó, dá uma olhada. Na linha em preto, a gente tem apenas o controle da doença. Ela se mantém mais ou menos da mesma forma em relação à quantidade de pessoas que no decorrer dos dias atestam como positivo. Agora, em relação à linha em azul, a gente está falando aí da adição de hidrocloroquina no tratamento. Você vai ver que ela tem uma certa queda e se mostra bem positivo em relação ao número de pacientes com a presença de Covid-19. Então ele tem uma certa queda e no final do 6º dia, a gente está falando em aproximadamente 50% aí das pessoas tiveram a cura da doença. Na linha em verde, você vai notar que a gente teve de 100% do primeiro dia, caindo para aproximadamente 80% no segundo dia, indo para aproximadamente 20% no terceiro e no 4º dia, e tendo uma queda ainda mais expressiva a partir do 5º dia de tratamento com hidrocloroquina mais azitromicina, tá? Mostrando que o estudo se mostrou bem vantajoso quanto à adição desses 2 tipos de medicamento, trazendo aí a eliminação do tipo de vírus. Bacana. Só que a gente vai aqui para a parte superior. Você está vendo esse valor de p-valor? Tá? A princípio ele pode trazer uma ideia bem positiva a respeito do tratamento, tanto o de utilização apenas com hidrocloroquina, assim como o de hidrocloroquina mais azitromicina, porém ele não é tão conclusivo. Eu vou te dizer o porquê disso.
No primeiro dia, sim, tá? A gente está falando de um p-valor de 0,36. O valor de 0,05 é um valor que a gente utiliza aí como referência, né? Valores acima de 0,05 a gente pode confiar. Os dados são normais, tendem a acontecer mais em um determinado ponto. Agora, abaixo de 0,05, eles são não normais, tá? Eles tendem a se distribuir ali de uma forma meio desordenada. Então não dá para confiar tanto naquela amostra e nos resultados que ela tem trazido, tá? Então, olhando para o primeiro dia, podemos confiar nos dados, pois o nosso p-valor é de 0,36. Então, trocando em miúdos esse cara aí, o que a gente entende? É que no primeiro dia, podemos confiar aí tanto no tratamento quanto na ausência dele, apenas como controle, tá? Os dados aí eles são normais, tendem a acontecer mais em um determinado ponto. Já no segundo dia, eles se mantêm no mesmo racional. E você vai ver que tanto a hidrocloroquina quanto a hidrocloroquina mais azitromicina se mostraram bem vantajosos, melhores do que apenas o controle da doença. No terceiro dia, você vai ver que a gente teve uma queda bem significativa tanto para o tratamento B quanto o tratamento C, com hidrocloroquina e hidrocloroquina mais azitromicina, tá? O que a gente entende aí? É que, apesar do valor ter dado 0,02, que é um valor bem baixo, a gente teve uma certa queda. Por que a gente não consegue confiar tanto nesse dado inicial? Porque o valor de P é muito baixo e mostra que os dados não são normais. Eles não tendem a acontecer mais em um determinado ponto. Já no quarto dia, o valor de P aumenta um pouquinho, vai para 0,05. Ou seja, posso confiar um pouco mais nesses dados, porque ele deu exatamente igual a 0,05 na nossa referência e se mostrou bem vantajoso em relação à queda, tá? E aí, nos demais dias, com p-valores bem baixos aí, bem abaixo de 0,05. Qual é o recado aqui? Eu posso confiar nesses dados, né? A princípio, não. Tá? Então, poxa, Thiago, você falou que ia dar uma notícia boa, então você só mostrou que estava vindo com uma ideia legal, mas no final a notícia é ruim. Não, na verdade a notícia é boa, tá? Apesar de a gente ter poucos dados para essa amostra e ela não ser tão conclusiva, ela já se mostrou de certa forma diferente em relação a apenas o controle. Então tem mostrado bons resultados no decorrer. Porém, uma amostra apenas com 30 dados, onde desses 30 foram divididos em tratamento apenas com controle, outro com azitromicina mais hidrocloroquina e outro com apenas hidrocloroquina, são poucos subgrupos de análise desses dados. Qual é o ideal? É o seguinte, a gente tem uma população maior, uma amostra maior para se continuar esse estudo, que consequentemente a gente consegue resultados mais de curto e médio prazo positivos, ou não, tá? Qual é a questão aqui? Isso aqui foi publicado recentemente aí na última sexta-feira, tá? E com esse estudo sendo realizado em outros países, inclusive no Brasil também, se eu não me engano, no Albert Einstein e na Prevent Senior, eles estão realizando alguns tratamentos juntamente com hidrocloroquina, pelo menos pelo que eu soube aí de algumas matérias publicadas. A tendência é que, se o estudo é realizado no decorrer de 6 dias, na próxima semana, no próximo final da próxima semana, a gente tenha resultados mais conclusivos em relação ao tratamento com hidrocloroquina mais azitromicina ou o tratamento apenas com hidrocloroquina, mais vantajosos do que apenas o controle, ou, de fato, não podemos utilizar, tá? Então, qual que é a tendência aqui? É de que nos próximos dias, nos próximos 6, 7, 8 dias, a gente tenha boas notícias a respeito, pelo menos, dos dados que foram coletados e os resultados que foram obtidos. Tá? Ainda não é conclusivo devido à falta numérica. O nosso tamanho da amostra é muito pequeno. Tá? A gente precisa de uma amostra mais conclusiva. A revista Nature, né, que é bem renomada no mercado, ela publicou um estudo que foi feito justamente com a hidrocloroquina e a azitromicina, que trouxe resultados bem positivos quando feito em laboratório. O pessoal chama de in vitro. Tá? Só que in vitro a gente tem aí uma série de pesquisas que já foram realizadas que se mostraram bem positivas tanto para tratamento de câncer quanto tratamento de HIV, tá? E que no futuro, no posterior, não se mostraram tão significativas assim. Por quê? Quando aplicado numa pessoa, né, tem comportamentos diferentes por tem outros fatores que possam competir com o tratamento, onde in vitro não, né? Teoricamente daria certo, agora utilizando em uma pessoa não é garantido. Por que o recado é importante aqui? Da gente não utilizar esse tipo de medicamento agora, não ainda.
porque ainda não é conclusivo, isso é utilizado para tratamento de outras doenças, isso pode privar outras pessoas que realmente precisam do remédio, no qual você vai estar adquirindo um remédio que você nem sabe se vai trazer o benefício, e outra, vai impedir que outras pessoas que precisam do remédio possam realizar o seu tratamento. Tudo bem? Então ainda não é conclusivo, mas a boa notícia é que estamos caminhando para chegar em algum resultado mais positivo. A gente já tem testado algumas amostras aqui e isso tem trazido bons resultados. O que a gente precisa agora é de escala para poder ter mais notoriedade a respeito da pesquisa. Então vamos aguardar aí as próximas semanas que, se tudo correr bem, vai ter uma boa notícia aí no decorrer dos próximos 7 dias aí ou daqui 2 semaninhas em relação, pelo menos para a gente validar ou descartar o estudo ou a partir daí a gente evoluir. Tudo bem? Então eu espero ter agregado algum tipo de valor para você, ter te explicado um pouquinho a respeito de que tem boas notícias vindo por aí, mas que ainda não são conclusivas justamente por ser uma amostra muito pequena. Espero que você tenha ficado um pouco mais motivado em relação a isso e conta comigo aí para continuar te agregando algum tipo de valor, claro que não na parte farmacológica, mas sim na questão de entrega de resultados para grandes companhias ou pequenas companhias através da cultura de Lean Six Sigma. Tudo bem? Conta comigo nos próximos vídeos, um grande abraço. Tchau!